Obrigado. Eu vou falar, na verdade, desde os antigos, um pouquinho, depois eu vou me concentrar em Brahe e Kepler e dizer quais são as consequências dos trabalhos deles e da reinterpretação que principalmente Kepler deu à ciência para a ciência moderna. A ciência antiga era uma ciência muito diferente, né? A ciência grega, Aristóteles, propunham uma visão da ciência que era uma visão holística. A lógica de Aristóteles certamente é atual, mas a física era holística e até os corpos em movimento eram reais demais e difíceis de serem aquilatados sob o ponto de vista de uma física quantitativa. E por isso eles não entenderam muito da ciência, né? O atrito fazia parte integrante da descrição, a Terra era o centro do universo, enfim. O universo era um universo com um valor de face. Aquilo que era visto e deveria ser explicado sem demais simplificações. Então, todo o objeto da física moderna, que é a simplificação e uma parte integrante da física moderna, que é o reducionismo, eles não existem, né? Então, um exemplo bastante claro é que para Aristóteles o vácuo não existe. E o argumento é muito interessante, que se existisse o vácuo, então alguma coisa em movimento iria estar sempre em movimento, né? E ele não tirou daí a lei da inércia, né? Ele tirou que o vácuo não existe, né? Isso é algo muito interessante. Uma pessoa que ele não era nada bobo, né? Ele era bastante inteligente, mas eles não foram capazes naquela época histórica de fazer alguma coisa moderna. Mas é claro que eles fizeram muita coisa, né? E esta muita coisa era olhar para os céus. O olhar para os céus nos dá muito do nosso anseio em descobrir, além de ter uma vertente prática, que era marcação de tempo, colheitas, previsão de fenômenos, coisas que eu inclusive já falei aqui, né? E que levou aos primeiros conhecimentos científicos sobre a Terra, já naquela época, né? Algum conhecimento eles tinham. Então, os pitagóricos eles vão ter um papel importante aqui, apesar de eu não mencioná-los muito. Eles foram, de fato, alguns dos primeiros a verem a Terra como algo redondo. Os indícios primeiros foram de dias mais longos em altas latitudes, isso já era conhecido em Homero, e há indícios de que os fenícios circunnavegaram a África, vendo o Sol à direita ao irem para o oeste. Então, vocês estavam à direita, vocês imaginam, vocês mesmos no hemisfério sul, né? Vocês vão ver que era uma visão diferente de quem estava no hemisfério norte, né? Que via a Terra indo para o poente do lado esquerdo. Então, isso deu uma visão global de qual é o fator de curvatura da Terra, né? E essa ideia de curvatura da Terra, essa ideia de Terra redonda, ela foi mais consubstanciada por volta do século V com os pitagóricos, tá? Os movimentos do Sol eram, de fato, conhecidos já desde os babilônicos, né? Eles colocavam uma vara vertical no chão, chamado gnomon, e olhavam para o movimento da ponta, da sombra da vara, e assim eles catalogavam os movimentos do Sol em relação à Terra, supondo a Terra parada, né? Isso, enfim, é basicamente correto, e conseguiam mapear a posição do Sol no verão, no inverno, no início da primavera e do outono através destas sombras, né? Os movimentos da Lua eram mais complicados, mais sofisticados. Eles, de fato, foram só melhor compreendidos realmente depois das leis de Newton. Apesar disso, eles faziam algumas previsões, né? Como eclipses, que foram previstas por Thales. E esses objetos sempre foram muito importantes na medição do tempo, né? O tempo medido pela Lua era, na verdade, mais simples. É um tempo que você pode dividir nas 4 fases da Lua, são 4 semanas, e, grosso modo, ele é previsível, né? Mas não é um bom movimento porque ele não é tão regular
por questões que na época eles, obviamente, não entenderiam, né? O movimento das estrelas, sim, é perfeito para medição, basicamente, de tempos curtos, que o dia estelar tem 23 horas e 56 minutos, né? Essa falta de 4 minutos é devido a, hoje a gente entende, né, devido à revolução da Terra em torno do Sol. E, olhando para os céus, eles viam esta configuração. Esse é o céu do hemisfério norte, com a estrela do norte ali no ponto norte, né? E com isso, os antigos construíram aquilo que se chama a esfera celeste. Então você pode olhar para os céus e descrever o movimento das estrelas. As estrelas se movimentam no fundo dessa esfera, com a Terra no centro e o Sol fazendo esse movimento que é o movimento da eclíptica, né? Então, o Sol se movimenta, eu quero dizer o seguinte, né? Não é um movimento diário do Sol, né? Esse objeto revolve em torno de nós, de acordo com os antigos, em 23 horas e 56 minutos, e, obviamente, ele revolve de leste para oeste, né? Para que o Sol se ponha a cada dia, claro, né? E o Sol com fundo nas estrelas vai se movimentando pouco a pouco e, desta vez, de oeste para leste, de um dia após o outro, que, no fundo, é o nosso movimento em torno do Sol, né? Mas que eles entendiam como um movimento do Sol aqui nesta linha, que é a eclíptica, né? E vocês veem aqui o solstício de verão no hemisfério sul, solstício de inverno no hemisfério sul, e nós temos toda a descrição das esferas celestes. Não era uma descrição perfeita, não era uma descrição perfeita porque havia alguns pontos bastante complicados, né? Que eu vou mencionar um pouquinho mais adiante. Eles tinham uma boa ideia de medidas de distância, algumas, né? O raio da Terra foi medido por Eratóstenes, que observou o Sol a pino em Alexandria e a sombra em Siena. Ele mandou um funcionário dele andar 5.000 estádios, não sei quanto era naquela época, né? E ele calculou o raio da Terra como sendo 250.000 estádios. Ninguém sabe exatamente o que é isto, mas aparentemente cálculos históricos mostram que o resultado é correto em 5%. Aristarco conseguiu medir a distância Terra-Sol e Terra-Lua, né? A Terra-Lua ele mediu bem, a Terra-Sol não muito, por uma questão muito simples que eu vou explicar também, né? O primeiro dado é que o ângulo visto formado pela Lua, assim como pelo Sol, são iguais e correspondem a meio grau. Essa foi a pior medida, que corresponde a meia Lua. Ele calculou esse ângulo, se não me engano, ele estimou como sendo qualquer coisa como 87 graus, mas o resultado é muito mais próximo de 90 graus, isso ele não podia ter sabido, né? E ele observou que num eclipse lunar, a Lua tem metade deste comprimento aqui, né? Isso é fácil a gente observar, é só olhar no eclipse lunar e perceber que o tempo para a Lua entrar é o mesmo que ela leva para depois alcançar a outra borda. Então, com esses 3 dados, ele conseguiu essa regra de 3. Aqui eu coloquei o valor que eu obteria se eu usasse o valor correto para aquela medida intermediária, e ele conseguiu uma ideia muito boa para o diâmetro da Lua, que é 1/3 do diâmetro da Terra. O valor correto é esse aqui, ele conseguiu esse aqui. E para o tamanho do Sol, o que ele conseguiu foi muito diferente, né? Então, com isso, ele conseguiu também a distância Terra-Lua, que é aproximadamente 60 vezes o raio da Terra, né? Então, com essas observações muito simples, ele começou a fazer ciência, né? E havia um problema, que era o movimento planetário. O movimento planetário é um movimento complicado, ele tem idas e vindas, né?
E com essas idas e vindas, eu não consigo um movimento planetário que cai exatamente aqui neste mapa dado pela esfera celeste. Quer dizer, os planetas eles se movem aqui na eclíptica, mas eles vão e voltam de vez em quando. Né? E isto, naquela época, foi explicado por uma teoria de epiciclos, que significa o quê? Significa